Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia. A aula de hoje é a aula 22, sobre diagonalização de operadores, matrizes, etc. Né? Então, vamos começar com uma breve revisão. Né? Eu posso considerar um operador linear T. Né? E aí, como ele é um operador, ele age de V em V. Então, ele transforma vetores de V em vetores de V. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, para a gente poder argumentar aqui, né, a dimensão de V é N, tá? Isso vai algumas coisas aqui, a definição de autovetor tal, vão funcionar também para dimensão infinita, mas tem outras coisas aqui que vai ser interessante a gente trabalhar com dimensão finita, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho um certo vetor V, né, que é diferente do vetor nulo, né, e eu vou dizer que ele é autovetor de T, C e somente C. T aplicado nesse vetor V é algum lambda vezes o próprio V, tá? Nota o seguinte, esse operador linear é um operador linear qualquer, tá? Ele não precisa ser só o operador múltiplo do vetor que está aparecendo, né? Isso seria um operador linear, mas assim, quando só esse cara aqui, quando acontece para esse vetor, toda vez que acontece para esse vetor, t de v igual a lambda v, esse cara eu vou chamar de autovetor, né? E eu vou dizer que lambda, essa letra grega aqui, é o autovalor associado a V. Né? Então, essa aqui foi o que a gente viu na última aula, certo? Isso é o que a gente viu na última aula. E outra propriedade que a gente viu, então essa aqui é a definição de autovalor e autovetor, né? Eu posso ter vetores aqui que não vão satisfazer essa propriedade, mas os que satisfizerem vão ser autovetores. E aí o interessante é o seguinte, eu posso criar um conjunto, né? Se eu fixar um autovalor fixo, né? Eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou considerar um conjunto V de lambda, né? Que são os vetores de V, então os vetores desse espaço vetorial V, aqui, sobre o qual essa transformação está agindo, tal que T de V é igual a esse lambda fixo V. Né? E esse conjunto, então, esse conjunto, dado por isso aqui, é subespaço de V. Né? Ou seja, eu posso falar que esse conjunto de autovetores associados ao autovalor lambda tem dimensão, tem uma base, tem um conjunto gerador, né? Existem vetores LI ali dentro. Né? Então eu posso falar disso para o conjunto de vetores, de autovetores associado a um certo autovalor. Né? E aí tem tem um teorema aqui que a gente vai trabalhar agora, que eu mencionei na aula passada, na aula síncrona, mas eu vou enunciar de novo aqui. Né? Se V1 é autovalor, autovetor, né? Autovetor. Com autovalor lambda 1. Ups. E eu tenho
V2. Um autovalor associado a um autovetor associado ao autovalor lambda 2. Então, o conjunto V1, V2 é Li. Tá? Isso vale para qualquer número de autovalores e autovetores associados a autovalores diferentes. Né? Então, eu posso pensar o seguinte. Eu poderia complementar essa ideia da seguinte forma. Eu posso continuar aqui, né? E trocar aqui por Vn é autovetor com autovalor lambda n. E lambda 1, todos os autovalores são distintos, né? Lambda 1, lambda 2, lambda n, todos distintos, tá? Então, esse conjunto V1, V2 de vetores, né? V1, V2, Vn é linearmente independente, tá? Eu mencionei isso na aula passada, eu dei alguns argumentos, né, pelo fato justamente de cada autovalor gerar um subespaço, né, por exemplo, um autovetor que tem um autovalor distinto, né, não vai estar. Então, por exemplo, o V2 não vai estar no subespaço que V1 está, né, dos autovalores lambda 1. Né, então, porque senão ele também teria autovalor lambda 1 e ele não tem, ele tem um valor lambda 2 diferente. Né? Esse é um argumento, mas dá para fazer uma demonstração disso. Né? Então, prova. Né? Eu vou supor o seguinte, para o caso de 2 autovalores distintos, certo? Então, essa demonstração vai ser a seguinte, eu vou considerar lambda 1 e lambda 2 autovalores de uma certa transformação, né, de T, e V1, V2 autovetores associados respectivamente a cada um deles. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, se lambda 1 for diferente de lambda 2, então esse conjunto V1, V2 é Li. Né? E isso quer dizer o seguinte, que se eu fizer uma combinação linear, tipo α1 V1 mais α2 V2 é igual ao vetor nulo, né? Eu preciso que α1 igual a α2 igual a 0. Né? Então, para verificar isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos aplicar. Vamos aplicar a seguinte transformação. T menos lambda 1 vezes a identidade. Certo? Aplicar T vezes lambda 1 menos lambda 1 identidade na equação. Então eu vou ficar com T aplicado nesse vetor, α1 V1 mais α2 V2, menos lambda vezes a identidade aplicada nesses dois vetores. Então fica α1 V1 mais α2 V2. É igual ao vetor nulo, porque essa transformação aqui é linear, então ela aplicada no vetor nulo vai dar o próprio vetor nulo, certo? Só que o que acontece? Eu sei que V1 é autovetor e V2 é autovetor. Então na hora que eu fizer essa conta, eu vou ficar com
usando o fato de a transformação ser linear, né? Então a transformação da soma é a soma das transformações, etc. Isso aqui vai ficar alfa 1, lambda 1, V1, por quê? Porque lambda 1 é alto valor e V1 é alto vetor associado, né, a essa transformação. E alfa 2, agora quando eu aplico T em V2, eu vou obter lambda 2, V2, né, menos, aqui eu só faço a distributiva, né, lambda 1, falta um lambda 1 aqui, né, então fica lambda 1, alfa 1, V1, mais, menos, né, menos lambda 1, alfa 2, V2 é igual ao vetor nulo. Agora eu vou juntar todo mundo que tem V1 e V2, né? Eu vou ficar com alfa 1, que multiplica lambda 1 menos lambda 1, V1, mais alfa 2 vezes o V2, né? E aí esse cara aqui, alfa 2, V2. Esse cara aqui é lambda 2 menos lambda 1. Vai ficar então lambda 2 menos lambda 1, V2 igual ao vetor nulo. Bom, esse cara aqui já é zero, né? Opa. Esse cara aqui já é zero. Então, eu vou ficar apenas com alfa 2, lambda 2 menos lambda 1, V2 é igual ao vetor nulo. Só que acontece o seguinte, ó, esse cara aqui tá livre. Né? Esse cara aqui é diferente do vetor nulo. Por quê? Porque ele é um alto valor, ele é um alto vetor. Se ele é um alto vetor, ele não pode ser o vetor nulo. Né? E aqui, essa expressão toda é diferente de zero. Ora, se eu tenho um vetor nulo vezes um vetor, que não, se eu tenho um escalar aqui, né? Alfa 2 vezes lambda 2 menos lambda 1. Esse lambda 2 vezes menos lambda 1, como eles são diferentes, essa diferença é diferente de zero. Então eu tenho um vetor aqui que é diferente de zero, diferente do vetor nulo, vezes um escalar, e isso tem que dar o vetor nulo. A única maneira disso acontecer é alfa 2 igual a zero. Né? Então eu resolvi o alfa 2. Aí quando eu volto aqui, então o alfa 2 é zero. Aí eu fico com alfa 1 V1 igual ao vetor nulo. Só que alfa 1 V1 igual ao vetor nulo, bom, eu sei que o V1 não é vetor nulo. Então, então vou ficar assim. Logo, alfa 1 V1 mais 0 V2 é igual ao vetor nulo. Como o V1 é diferente do vetor nulo, então o alfa 1 tem que ser igual a zero. Logo, V1 V2 é LI. Né? Para fazer isso com mais de dois autovetores, né, eu teria que, na verdade, para chegar nessa situação, eu tenho que aplicar o lambda 1, lambda 2, lambda 3, até o lambda n menos 1. E aí isso vai chegar para mim que o alfa n é igual a zero. Aí eu elimino o alfa n, e aí eu faço tudo de novo, só que sem o lambda n menos 1. E aí eu vou chegar que o alfa n menos 1 é igual a zero. E aí eu vou fazendo isso e matando todos os coeficientes, até chegar no último, que vai dar tudo igual a zero. Então assim, para autovalores distintos, os autovetores associados a autovalores distintos sempre vão ser LI, tá? Porque eu sempre vou poder fazer a conta desse jeito, e aí eu vou chegar nesse resultado. Uma consequência disso, né, que eu mencionei na aula passada também, como o corolário mais importante, né, é que se a dimensão de V for N e T, se tiver um operador linear de V em V, possuir N autovalores distintos, existe. Bom, basicamente é o seguinte, o que vai acontecer é que eu vou ter N, né, haverá N autovetores LI. E esses caras, então, que formam
uma base de V. Ou seja, olha só, não é C e somente C, tá? É C. Se acontecer isso, aí automaticamente eu vou ter uma base. Pode acontecer de eu ter um número menor de autovalores distintos, mas aí esses autovalores, por exemplo, para um certo autovalor eu tenho dois autovetores que são LI, né? E aí essa conta acaba batendo, tá? Eu vou mencionar isso rapidamente um pouquinho mais para frente, vou mostrar um exemplo desse caso diferente, mas vamos trabalhar com essa hipótese aqui ainda, né? Então, qual que é a graça de eu ter essa base? Por que isso é importante, né? Isso aí a gente entra na parte da diagonalização propriamente dita, né? Então, vamos trabalhar agora então com a diagonalização de operadores. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer a diagonalização de operadores. Então, começar com um exemplo. Vou olhar para uma transformação de R2 no R2, tá? R2 no R2, dada pelo seguinte: T de XY vai ser YX. A gente trabalhou esse cara na última aula, né? Então, YX. E aí, na base canônica, C, né? O que eu vou ter é que a matriz dessa transformação vai ser 0, 1, 1, 0. Certo? Então, para eu encontrar agora os autovalores, né, eu vou precisar resolver o polinômio característico dessa transformação, né? Então, esse polinômio característico, P de T lambda, né, é o determinante de T menos lambda identidade. Então, lambda identidade vai ficar 0 menos lambda aqui, 0 menos lambda na diagonal, né, aqui, esse 0 e esse 0, menos lambda. E aí, fora da diagonal, eu pego os termos do próprio T, né? Preciso calcular esse determinante aqui. Determinante 2 por 2 é tranquilo, né? PT de lambda fica menos lambda ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ou seja, lambda ao quadrado menos 1 implica lambda ao quadrado menos 1. Ou seja, para eu ter P de T de lambda igual a 0, implica que lambda é mais ou menos 1. Então agora eu tenho dois autovalores aí, mais e menos 1. Tá? Agora para eu fazer lambda 1 igual a 1, né, a gente já fez essa conta na última aula, né, eu vou ter, por exemplo, um V1 igual a 1, 1. Né? E para lambda 2 igual a menos 1, meu V2 vai ser, por exemplo, 1 e menos 1. Né? E dá para ver que esses caras são linearmente independentes. Né? E como a dimensão de R2 aqui é 2, né? Como a dimensão de R2 é 2, então esses dois vetores LI vão formar uma base. Né? Agora, olha que interessante. Né? Então, V1, V2, que é 1, 1 e 1 menos 1, vou chamar esse cara de A, base de autovalores, né? É base de R2. Vamos ver então agora quem que é T na base A. Né? Bom, T na base A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que escrever T de V1, que é igual, por construção, né? Lambda 1 V1, que é igual
AV1 mais 0 V2. O T de V2 é lambda 2 V2, que é 0 V1, 0 V1, mais o lambda 2, que é menos 1 V2. Ora, isso quer dizer que, se eu for escrever T de A, né, T na base A, a matriz de T, eu vou ter aqui, vou escrever aqui as coordenadas de T de V1, as coordenadas de T de V1 na base A e as coordenadas de T de V2 na base A. Mas nota o seguinte, esses caras aqui já são as coordenadas, né? Eu posso escrever esse cara como uma vez aqui. Esses caras aqui já são as coordenadas, porque eles são os coeficientes que multiplicam os vetores da base já, né? Então aí eu já vou ficar automaticamente com 1, 0, porque o primeiro vetor é o V1, o segundo é o V2, né? E aqui eu vou ficar com 0, menos 1. Né? Então essa é a matriz dessa transformação na base de autovetores. E por que é importante a gente ter essa base então? Justamente porque a matriz da transformação, quando eu escrevo essa matriz numa base de autovetores dessa transformação, a matriz fica diagonal. E os elementos na diagonal, olha, lambda 1, V1, esse aqui é o lambda 1, esse aqui é o lambda 2. Ou seja, os termos da diagonal são os próprios autovalores. Não é legal? Então, quer dizer, e aí fica muito fácil fazer essa transformação nesse sistema de coordenadas. É multiplicar por uma matriz diagonal, né? Eu não vou ter um monte de termos aí, fica fácil da gente calcular um monte de coisa. Inclusive depois, determinante, traço, etc. Né? E lembrando que, como essa matriz aqui e essa outra aqui são matrizes do mesmo operador, né? Elas são matrizes semelhantes. Então eu posso olhar, por exemplo, para a matriz, né? Matriz mudança de base. Então, a matriz mudança de base, que eu estou chamando de I, agora eu quero mudar da base A para a base C. Então, eu quero ir da base de autovetores para a base canônica. Isso vai ser, basicamente, as coordenadas do V1 na base canônica e as coordenadas do V2 na base canônica. Ora, a gente encontrou esses caras, né? São esses caras aqui. Né? Então eu vou ficar com 1, 1, 1, menos 1. Essa aqui é a matriz de transformação. Né? E aí, bom, eu precisaria inverter essa matriz e tal, né? Para poder achar a matriz mudança de base de C para A. Ou, na verdade, mais fácil do que inverter a matriz, principalmente para matrizes grandes, né? É escrever os vetores da base canônica, por exemplo, como combinação linear desses dois aqui e resolver o sisteminha. Isso vai ser mais rápido do que inverter a matriz. A gente já argumentou isso algumas vezes. Certo? Bom, o que a gente pode ter também é o seguinte. Vamos olhar um outro operador. Né? Então, exemplo. Vamos considerar agora um operador que eu vou chamar de S de R2 em R2 ainda. Então a gente ainda está no mesmo espaço vetorial aí. Só que eu tenho agora S de XY é x mais y, y. Ou seja, na base canônica, eu vou ter a matriz de S escrito na base C, dada por, quando x igual a 1 e y igual a 0, eu vou ter 1, 0. E quando x igual a 0 e y igual a 1, eu vou ter 1, 1. Certo? Então essa é a matriz dessa transformação. Agora, para calcular o polinômio característico, né? PS, na verdade, de lambda, polinômio característico da transformação S, então PS de lambda, né? Isso dá determinante de 1 menos lambda, 1, 0, 1 menos lambda. Né? De novo, determinante
de matriz 2 por 2, né? Eu vou ficar com 1 menos lambda ao quadrado mais 0. Né? Isso quer dizer que PS igual a 0, para eu ter os autovalores, né? Os lambdas vão ser quem vai zerar esse polinômio característico. Então, lambda igual a 0 implica que eu vou ter lambda igual a 1. Olha só, eu tenho só um autovalor aqui, né? E a multiplicidade desse cara é 2, né? Porque se a gente pensar nessa raiz aqui, multiplicidade 2. Só que vamos tentar procurar agora os autovalores, os autovetores, né? Então, para lambda igual a 1, eu vou ter que fazer o seguinte. 1, 0, 1, 1 aplicado em xy para encontrar o autovetor, né? Isso vai ser uma vez o autovetor xy. Né? Esse sistema linear vai me dizer o seguinte: x mais y igual a x e y igual a y. Aqui eu posso subtrair x dos dois lados, né? Aí eu fico com as equações y igual a y e desculpa, y igual a 0, né? Y igual a 0 e y igual a y. Você percebe que o x é variável livre, né? Então quer dizer, o meu v de lambda igual a 1, né, vai ser o conjunto dos vetores do tipo x que multiplica 1, 0. Né? Y igual a 0 é a única condição que eu tenho. Ou seja, a dimensão de v de lambda igual a 1 é 1. Só que a multiplicidade desse cara é 2. Ou seja, não existe base de autovetores de S. Né? Então, não existe base de R2 formada por autovetores de S. Por quê? Porque só tem um autovetor, né? Linearmente independente. Eu posso ter infinitos autovetores aqui, isso sempre vai acontecer. Só que linearmente independente só tem um, né? Eu posso, assim, qualquer um que eu escolher aqui, eu não posso escolher dois desse conjunto para eles serem linearmente independentes. Ou seja, eu não consigo nessa transformação aqui, nesse operador, eu não consigo achar uma base de autovetores e eu não consigo diagonalizar, né? Então, quer dizer, nem todas as transformações são nem todos os operadores são diagonalizáveis, né? Então a gente vai entrar na definição. A definição é a seguinte: seja T de V em V um operador linear. Eu vou dizer o seguinte: esse operador T é diagonalizável, né, se e somente se existir base de autovetores. Aliás, base de V, né? Vamos fazer direitinho aqui. Base de V formada por autovetores de T. Porque aí eu vou conseguir escrever essa matriz, né? A matriz dessa transformação como uma matriz diagonal. E aí a gente tem a questão de uma linguagem, né? Tem livros que vão falar da diagonalização da matriz, os autovetores da matriz, os autovalores da matriz. Por quê? Porque na prática, para calcular os autovetores e autovalores, a gente escreve a matriz da transformação e o polinômio característico é o determinante de uma matriz, né? Mas aí ele vai ser o determinante de qualquer matriz dessa transformação. Por quê? Porque matrizes semelhantes
né? Matrizes da mesma transformação são matrizes semelhantes têm o mesmo determinante. Né? Aí vai ter algumas consequências interessantes disso mais para frente. Mas note o seguinte, não necessariamente, né, a gente tem... não necessariamente a gente precisa ter todos os autovalores distintos para poder... para minha transformação ser diagonalizável. Por exemplo, aqui eu só tenho um autovalor, né? E eu só tenho um autovalor distinto. E eu só tenho um autovetor. O espaço de autovetores dele tem dimensão 1 só. Né? Então eu não consigo diagonalizar. Mas pode acontecer de eu ter menos autovalores distintos e ainda assim conseguir menos autovalores distintos do que a dimensão do espaço e ainda assim conseguir diagonalizar. Né? Então, mais um exemplo. Né? Vou considerar uma transformação agora do R3 no R3. E aí eu vou mostrar um truque para a gente fazer... Um truque não. Vou mostrar uma abordagem para a gente fazer esse determinante no caso 3×3. Né? Então, vamos considerar aqui uma transformação T do R3 no R3. Né? E na base canônica. Na base canônica, eu vou ter a matriz de T dada pelo seguinte. Então, quer dizer, eu não estou escrevendo T de x, y, z igual a alguma coisa. Eu já estou dando a matriz da transformação. 3, 0, menos 4. 0, 3, 5. 0, 0, menos 1. Essa é a matriz da transformação. Isso quer dizer que o polinômio característico dessa transformação, né, é o determinante de 3 menos lambda, 0, 0, menos 4, 0, 3 menos lambda, 5. E 0, 0, menos 1, menos lambda. Né? Aí, a gente tem que fazer esse determinante, então. Né? Só que, eu posso pensar o seguinte. Vou usar aquela notação de determinante das barras verticais, né? Então eu fico com 3 menos lambda, 0, menos 4, 0, 3 menos lambda, 5, 0, 0, menos 1, menos lambda. Aí tem gente que gosta de copiar duas colunas, ficar fazendo diagonal assim, assim, assim e tal. Isso vai dar uma trabalheira e vai resultar pra gente, lembra, o nosso objetivo é encontrar as raízes desse polinômio. Se você sair multiplicando tudo torto, assim, tal, você vai ter um monte de termos misturados aqui. Por exemplo, bom, nesse caso particular não, nem tanto, né? Até daria. Mas você corre o risco de ter termos misturados, aí, por exemplo, 5... Bom, vai acontecer, tá? Não necessariamente nesse caso, mas é um risco que você corre. E aí você vai ter que fatorar essa transformação e tal. Aqui a gente já consegue uma coisa mais ou menos fatorada. Por quê? Porque nota que nessa linha aqui, ó, nessa coluna, na verdade, tem tudo zero. Né? Então eu posso escrever esse determinante usando o método de cofatores. E isso aqui vai dar 3 menos lambda, né? Item é 1, 1, então esse cara aqui é positivo, 3 menos lambda, vezes o determinante da matriz que sobra aqui dentro. 3 menos lambda, 5, 0, menos 1, menos lambda. Né? E aqui é uma matriz 2×2, a gente já vai sair com 3 menos lambda, vezes 3 menos lambda, vezes menos 1 menos lambda. E, bom, teria que fazer assim, né? Só que o 5 vezes 0, menos 5 vezes 0. Fazer assim, 5 vezes 0. E aí, olha, escrevendo desse jeito, a nossa matriz já sai. 3 menos lambda, 3 menos lambda e menos 1 menos lambda. Ou seja, os autovalores... Eu vou fazer numa ordem aqui um pouquinho diferente. Não, vou fazer nessa ordem aqui. Então, lambda 1 é 3. Eu posso pensar que ele tem multiplicidade 2, então eu vou considerar lambda 2 igual a 3 também. E lambda 3 igual a menos 1. Certo? Essas são as três raízes desse polinômio de T. Polinômio característico da transformação T. Agora, para a gente encontrar
os autovetores, né? Então, autovetores. Né? Então, vou ter o seguinte, vamos para lambda 1 igual a 3, que vai ser a mesma equação para lambda 2, né? Então, vou fazer uma só. O que eu tenho que resolver é o seguinte, 3, 0, menos 4, 0, 3, 5, 0, 0, menos 1. Certo? E aí, vezes um certo x, y, z é igual a 3 vezes x, y, z. Né? Aí, para escrever esse sistema linear, a gente pode rearranjar isso aqui tudo. Basicamente, eu vou chegar à conclusão de que 3x menos 4z é igual a 3x. Minha conclusão aqui, z igual a 0. Né? Aí eu tenho 3y mais 5z igual a 3y, z igual a 0. E menos z igual a 3z implica que z igual a 0. E eu não tenho nenhuma informação sobre x e y. Né? Então, os meus vetores, logo, z igual a 0 implica que eu vou ter vetores x, y, z do tipo x 1, 0, 0 mais y 0, 1, 0 mais 0, 0, 0, 1. Né? Porque z é igual a 0. Ou seja, v de lambda igual a 3 é o conjunto dos vetores x 1, 0, 0. Vou fazer assim. X vezes 1, 0, 0 mais y vezes 0, 1, 0. E aí você nota que a dimensão desse espaço é 2, que é igual à multiplicidade dessa raiz aqui, desse lambda. Né? Então eu tenho dois vetores LI aqui. Né? Então agora vamos fazer para lambda 3 igual a menos 1. Mesma equação, né? 3, 0, menos 4, 0, 3, 5, 0, 0, menos 1, vezes x, y, z é igual a menos 1 vezes x, y, z. Né? Resolvendo esse sistema linear, eu vou ter 3x menos 4z é igual a menos x. 3y mais 5z é igual a menos y. E menos z igual a menos z. Tá, essa equação de baixo aqui não nos diz muita coisa, mas as duas de cima vão dar informação. Né? Lembra, eu vou pelo fato dos autovetores formarem um subespaço, eu sempre vou ter uma variável livre aqui. Tá? Sempre vai acontecer, pelo menos uma variável livre vai aparecer aqui. Então eu vou ter aqui 2x, não, 4x, né? Somando o x dos dois lados, 4x igual a 4z e 4y igual a menos 5z. Então, essas aqui são as nossas relações, né? Então, se eu escolho, por exemplo, daqui eu tiro que x igual a z, né? E y. Bom, deixa eu escrever aqui atrás. Logo, x é igual a z e y é igual a menos 5 quartos de z. Né? Ou seja, v de lambda igual a menos 1 é formado por vetores do tipo z que multiplica a rigor, né? Vai ficar
1 menos 5 quartos, 1. Certo? Mas aí eu posso dizer então que bom, a dimensão desse espaço é 1, eu só tenho um vetor aqui, gerador, né? E aí eu posso pensar o seguinte, olha, esse menos 5 quartos está chato, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que V lambda igual a menos 1, lembra, esses colchetes aqui significam espaço vetorial gerado por, né? Gerado por esse vetor aqui, 4 menos 5, 4, só para não ficar carregando fração para cima e para baixo, né? Então, esse cara aqui é o meu terceiro gerador dos autovetores. Então eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho minha base A dada por 1, 0, 0, que é o primeiro autovetor com autovalor 3. O próximo vai ser 0, 1, 0. E o último vai ser 4, menos 5, 4. Né? Esse cara é claramente LI em relação aos outros dois, porque não tem como obter esse 4 como combinação linear dos outros dois que estão lá. Né? Então, esse cara é base de R3. Certo? E aí, se eu for fazer então T aplicado em A, né? T na base A, isso aí vai ser o lambda 1, né? Se esse cara é o nosso V1, esse cara é o V2 e esse cara é o V3, né? Só para não ficar escrevendo as componentes todas de novo, né? Então, eu vou ter lambda 1, lambda 2 e lambda 3, lambda 2 e lambda 3 e 0 fora. Né? Como é que eu sei isso? Ora, porque eu sei que T aplicado em V1 é lambda 1, V1 mais 0, V2 mais 0, V3. T aplicado em V2 é 0, V1 mais lambda 2, V2 mais 0, V3. E T aplicado em V3 é 0, V1 mais 0, V2 mais lambda 3, V3. Certo? E aí, substituindo aqui, né, eu tenho 3, 3 menos 1 e tudo 0 aqui fora. Né? Ou seja, nota que eu não tenho 3 autovalores distintos, né? Eu só tenho 3 e menos 1, se eu considerar os distintos. Só que, como a dimensão do espaço de autovetores gerado por esse autovalor 3 aqui é 2, é igual à multiplicidade da raiz, né? Então eu consigo gerar esse cara. Tá? Então, logo, essa transformação é diagonalizável. Claro que tem um jeito, né? A gente consegue decidir se uma transformação é diagonalizável ou não, sem precisar necessariamente encontrar os autovalores e autovetores. Às vezes a gente não precisa disso, a gente só precisa saber se é diagonalizável. E aí existe o conceito do polinômio minimal e alguns teoremas que associam as propriedades desse polinômio minimal com a matriz ser diagonalizável ou não. Então, isso aí a gente vai ficar para um assunto para outra videoaula. Né? Então, essencialmente é isso que a gente tem sobre diagonalização. Então, o procedimento da gente diagonalizar uma transformação é esse de encontrar a base de autovetores, né, e a matriz diagonal dessa transformação nessa base. Quando eu falo diagonalizar uma matriz, é exatamente a mesma operação, só que sem eu precisar me preocupar com o fato de que de haver uma transformação linear por trás. Você pode perceber que eu disse aqui que esse cara é uma transformação linear dada por essa matriz. Mas eu poderia muito bem pedir para diagonalizar essa matriz.
né, que aí a gente tira o intermediário, né, mas a propriedade, o fato de eu poder diagonalizar é porque essa matriz está associada a um autovetor, a uma transformação. Mas existem livros, existem abordagens que a gente vai falar só diagonaliza a matriz, né, e às vezes vai ser útil a gente diagonalizar a matriz, né. E aí, claro, eu tenho que tomar cuidado, né, e escrever tudo na base desses autovetores aí, certo? Bom, gente, o assunto dessa aula é esse, vai ter alguns vídeos de exemplos e a gente se vê então na aula síncrona, certo? Obrigado.